Para perceber como é a falta de atenção das pessoas, você pode fazer um pequeno teste. Ao você anotar alguém assinando um documento ou escrevendo qualquer coisa à sua frente, perceba se essa pessoa é destra ou canhota. Deixe passar uns 2 minutinhos e direcione disfarçadamente a conversa para chegar à seguinte observação com ela. Olhando para você, eu percebo que você é destro, ou canhoto se essa pessoa for, né? E continue a conversa com seus argumentos, continue falando. Você vai perceber que a pessoa e os olhos da pessoa vão se abrir, achando que você realmente consegue ver além do normal. Porque a mente dessa pessoa, ela não vai buscar que 2 minutos atrás ela estava ali na tua frente escrevendo. A percepção das pessoas ao que está acontecendo é extremamente curta, é limitada. E se você desenvolver uma atenção mais detalhista de observar alguns detalhes, você vai começar a mencionar esses detalhes, provocar reações absolutamente positivas a seu favor nas pessoas. Eu vou te contar uma experiência de como eu usei isso a meu favor. Em uma das minhas últimas entrevistas de emprego, quando eu consegui a vaga, antes de começar a empreender, aconteceu o seguinte. Eu cheguei na empresa na qual eu faria a entrevista por volta de 8h30 da manhã mais ou menos. Então eu fui direcionado a uma pequena sala em frente ao gestor de RH e que faria entrevista comigo. Eu não aguardei mais do que 5 minutos, mas como a sala tinha a frente de vidro, eu pude observar alguns detalhes sobre o gerente de RH. O que eu usei foi muito simples. O fato dele ser destro e uma foto que estava atrás dele, na qual apareciam, além dele, uma mulher e uma menina com mais ou menos 2 anos. Assim que o supervisor de vendas chegou na sala, nós começamos a entrevista. Eu fui chamado e nós começamos a entrevista, eu, o supervisor e mais o gestor de RH. Estávamos nós 3, mas quem mais conversava era eu e o gestor de RH, ele que fazia mais as perguntas para mim. O supervisor de vendas, ele raramente interferia, estava sentado do meu lado e interferia raramente. Depois de alguns momentos, sei lá, passou mais ou menos uns 4 ou 5 minutos que o gestor me fez algumas perguntas, ele me deu um comando. Ele pegou uma caneta e disse assim, me venda essa caneta. E colocou, né, essa caneta da minha mão, uma das várias que ele tinha aí na mesa dele. Eu não sei por que raios as pessoas, os gestores de RH, as pessoas que fazem entrevista em vendas, sempre pedem isso. Em todas as entrevistas para vaga de vendas eu vejo relatos de que pedem isso. Eu tenho amigos que já chegam preparados para uma entrevista de emprego para vender uma caneta. Eu considero uma falta de criatividade absurda da parte do RH em ainda usar isso. Mas enfim, cada um com suas percepções. A minha resposta diante do comando dele em vender a caneta, ela foi surpreendente para eles. Ela foi um pouco diferente do tradicional. Eu falei o seguinte, eu imagino que vocês 2 definirão a minha contratação e que com certeza será positiva após a minha demonstração aqui. Mas eu gostaria de focar em você. E aí eu falei me dirigindo ao gestor de RH. Porque o supervisor, né, falando o nome do supervisor de vendas, para que você possa perceber de maneira mais objetiva os diferenciais positivos que eu tenho a oferecer fazendo parte da sua equipe. Então, ficaram em silêncio, eles já ficaram boquiabertos com isso, então eu acabei continuando. Eu não vou lhe vender essa caneta, mas vou lhe vender essa caneta, pegando uma outra caneta que estava em cima da mesa mais sofisticada. Porque você é destro, e pessoas que escrevem com a mão direita, eles têm uma escrita um pouco mais pesada do que quem escreve com a mão esquerda. Por isso, essa caneta mais leve vai facilitar para você. Já que por conta da filha que você tem, você vai precisar assinar muitos documentos importantes na tua vida. E nesse caso, não é uma questão de preço, mas uma questão de valor. E a satisfação pessoal sua em adquirir uma caneta melhor para o uso no seu dia a dia não pode ser considerada como preço. Será muito importante para você ter uma caneta diferenciada. O que aconteceu? O supervisor interrompeu a minha fala naquele momento e disse assim, está contratado. Em um mundo onde as pessoas têm tanto para se distrair, a atenção a detalhes simples faz toda a diferença. Eu poderia ficar aqui por muito tempo dizendo quais foram os gatilhos mentais que eu apliquei propositadamente nessa fala. Mas eu não vou fazer isso porque eu vou colocar tudo isso no treinamento nessa formação.
Todas as aulas que eu vou compartilhar aqui vão te mostrar pequenos detalhes que, usados de propósito, vão te levar a resultados inimagináveis. Por enquanto, lembre que as pessoas não conseguem prestar atenção a tudo que está à sua volta o tempo todo. E como neuroinfluenciadores, nós vamos usar isso a nosso favor, prestando atenção a detalhes que são importantes para as outras pessoas.